Dizem que os aniversários existem para lembrar que você é amado. Que alguém, em algum lugar, escolheu você, e ainda escolhe você, depois de todos esses anos. Mas no meu 71º aniversário, eu descobri algo muito mais doloroso. Descobri como o amor pode ser substituído com facilidade, como o respeito pode morrer em silêncio. E como a traição nem sempre vem de estranhos. Às vezes ela vem sorrindo para você do outro lado da sua própria mesa de jantar. Se você está ouvindo isso, quero que fique comigo por alguns minutos. Não porque esta seja uma história chocante, mas porque é o tipo de história que muitos de nós tememos que um dia possa acontecer conosco. E porque, no final, você talvez veja a própria vida de um jeito um pouco diferente. Antes de começarmos, se histórias como esta te lembram que sua vida ainda importa, que sua voz ainda merece ser ouvida, então espero que você se inscreva e fique comigo. Que os dias que virão te tratem com mais bondade do que o dia que vou descrever. Meu nome é Teresa Fontes. Tenho 71 anos. E esta é a história do aniversário que eu nunca mais vou comemorar. Estou casada há 46 anos. Quase toda a minha vida adulta. Conheci meu marido, Afonso Paredes, quando eu era jovem, cheia de esperança e convicta de que a lealdade era para sempre. Construímos um lar tijolo por tijolo. Criamos 2 filhas. Sobrevivemos a doenças, dificuldades financeiras, discussões silenciosas e longos invernos de distância emocional. Como muitas mulheres da minha geração, eu acreditava que suportar era amar. Se você ficava, se perdoava, se calava, então você era uma boa esposa. Por isso, quando meu 71º aniversário se aproximou, eu não esperava fogos de artifício. Não esperava romantismo. Tudo o que eu queria era um jantar tranquilo. Um bolo. Minhas filhas sentadas à mesa. Talvez um brinde que dissesse: obrigado por tudo, mãe. Naquela manhã, acordei cedo. Velhos hábitos nunca nos abandonam. Passei a toalha de mesa. Vesti o vestido azul que Afonso um dia disse que me fazia parecer digna. Até passei batom, embora minhas mãos tremessem ao fazer isso. Ao entardecer, a casa cheirava a frango assado e pão quente. As velas já estavam colocadas no bolo, apagadas, esperando. Minhas filhas chegaram primeiro, Márcia Coutinho, a mais velha, confiante e de língua afiada. E Elisa Neves, a mais nova, mais leve, sempre rindo, sempre distante. Elas beijaram minha bochecha educadamente. Não com carinho. Apenas educadamente. Afonso atrasou. Aquele deveria ter sido o meu primeiro aviso. Quando a porta finalmente se abriu, ouvi passos desconhecidos. Não era o andar lento e pesado dele. Havia outro ritmo ao lado. Ele entrou na sala de jantar com uma mulher pelo braço. Ela era décadas mais jovem que eu. Bem vestida. Calma. Quase ensaiada. Esta é Flávia Souto, disse Afonso, como se estivesse apresentando uma colega. Sua voz estava firme. Firme demais. Por um momento, ninguém falou. As velas tremeluziram. O relógio na parede ticava alto. Então Afonso sorriu e disse as palavras que ainda ecoam nos meus ouvidos. Não queria mais segredos. Olhei para minhas filhas. Esperando. Torcendo por confusão. Por raiva. Por alguém se levantar e dizer: pai, para. Mas, em vez disso, elas riram. Não alto. Não com crueldade. Apenas o suficiente para me mostrar que elas entendiam. Apenas o suficiente para me dizer que eu era a única deixada de fora dessa verdade. Márcia bateu palmas uma vez e disse: finalmente. Elisa sorriu e desviou o olhar. A sala girou. Minha cadeira pareceu instável debaixo de mim. Percebi naquele instante que aquele momento tinha sido planejado. Ensaiado. Discutido, sem mim. Flávia sentou-se à minha mesa. No meu lugar. E ninguém perguntou se eu estava bem.
Lembro-me de pensar, com muita clareza, que algo dentro de mim se calou para sempre. E enquanto eles falavam sobre honestidade, sobre novos começos, sobre como a vida é curta, entendi que aquele aniversário nunca foi para me celebrar. Foi para me substituir. E eu fiquei ali sentada, com 71 anos, me perguntando há quanto tempo a traição morava na minha casa. E quanto me custaria, enfim, enfrentá-la. Eu não me lembro de ter me levantado da mesa. Eu só me lembro de perceber que minhas mãos estavam tremendo. E que ninguém notou. Afonso falou como se estivesse explicando um pequeno inconveniente. Ele disse palavras como solidão e compreensão. Disse que ele e Flávia haviam encontrado conforto um no outro. Disse que não queria magoar ninguém. Eu fiquei olhando para o bolo. 71 velas. Apagadas. Flávia finalmente olhou para mim. Seus olhos eram cuidadosos, quase respeitosos. Espero que um dia você consiga me perdoar, disse ela baixinho. Perdoar ela. Não o meu marido de 46 anos. Não as minhas filhas que estavam ali assentindo. Eu. A mulher cuja vida estava sendo dobrada como uma toalha de mesa velha. Se você está ouvindo isso e sente o peito apertado. Se já se sentiu invisível na própria família. Toque levemente no like. Não por mim, mas para lembrar a si mesmo que os seus sentimentos também importam. Eu me desculpei e fui para a cozinha. Eu precisava de ar. Eu precisava de silêncio. Me encostei no balcão e senti os joelhos fraquejarem. Foi quando ouvi a voz da Márcia. A mãe sempre exagera, ela disse. Ela vai se acalmar. Elisa deu uma risadinha baixa. Ela é forte. Sempre sobrevive. Sobrevive. Essa palavra ficou comigo. Porque sobreviver não é a mesma coisa que viver. Eu voltei para a sala de jantar. Eles pararam de falar. Afonso pareceu aliviado, como se o meu retorno fosse uma permissão. Eu não gritei. Eu não chorei. Só fiz uma pergunta. Há quanto tempo? Afonso hesitou. Flávia olhou para o chão. 2 anos, ele disse. 2 anos de feriados compartilhados. 2 anos de mentiras. 2 anos em que as minhas filhas sabiam. E escolheram o silêncio. Eu assenti devagar. E algo inesperado aconteceu. Eu senti calma. Não paz. Clareza. Eu percebi que aquilo não era um momento. Era uma conclusão. Peguei minha bolsa e disse que ia dar uma volta. Ninguém me impediu. Lá fora, o ar estava frio. As luzes da rua piscavam. Minhas pernas me levaram sem rumo até o banquinho perto do velho carvalho. Foi ali que Rui Magalhães me encontrou. Rui era nosso vizinho há anos. Um homem quieto. Gentil. Do tipo que nota quando as suas cortinas não abrem de manhã. Teresa, ele disse com suavidade. Você está bem? Eu quis dizer que sim. Eu quis mentir. Em vez disso, contei tudo a ele. Ele não interrompeu. Não julgou. Só ouviu. Quando terminei, ele disse algo que mudou a direção da minha vida. Sabe, ele falou, a traição dói mais quando a gente acredita que não tem mais escolhas. Naquela noite, eu não voltei para dentro de casa. Fiquei na casa da irmã do Rui. Dormi sem sonhar. Na manhã seguinte, Afonso ligou. Depois Márcia. Depois Elisa. Eu não atendi. Pela primeira vez em décadas. Eu escolhi o silêncio por mim mesma. Os dias passaram. Depois as semanas. Eu me encontrei com o Dr. Marcelo Vilar, um advogado recomendado pelo Rui. Entrei tremendo. Saí de lá com as costas mais retas. Você não está sem poder, ele me disse. Nem aos 71. Nunca. Em casa, Afonso ficou impaciente. Disse que eu estava envergonhando ele.
Disse que as pessoas estavam falando. Isso me fez sorrir pela primeira vez. Que falem. Porque enquanto eles falavam, eu estava me lembrando de quem eu era antes que a resistência virasse a minha identidade. E comecei a planejar, não uma vingança cheia de raiva, mas algo muito mais perigoso. Dignidade. Se você está ouvindo, pergunte a si mesmo uma coisa, e talvez deixe nos comentários. Se as pessoas que você ama te machucarem profundamente, você desapareceria em silêncio? Ou reclamaria a si mesmo? Porque o que eu escolhi depois iria surpreender todo mundo naquela mesa. E tudo começou com uma decisão que ninguém esperava que eu tomasse. A decisão que tomei foi simples, mas levou uma vida inteira de silêncio para chegar a ela. Voltei para casa numa tarde, enquanto Afonso estava fora. As paredes pareciam menores do que eu lembrava. Cada fotografia me encarava como uma testemunha, casamentos, aniversários, formaturas na escola. Prova de que eu existi. Prova de que eu dei. Eu o arrumei devagar. Não porque eu era fraca, mas porque queria lembrar do que estava deixando para trás, e por quê. Quando Afonso voltou e viu a mala perto da porta, a voz dele subiu. Perguntou para onde eu achava que estava indo. Disse que eu estava sendo dramática. Disse, na sua idade, que escolha você tem? Foi aí que finalmente olhei nos olhos dele. Eu não estou indo embora por causa da Flávia, eu disse com calma. Eu estou indo embora porque não reconheço mais a mulher que fica. Ele não me seguiu. Minhas filhas também não. Semanas se passaram. Depois meses. Por meio do Dr. Marcelo Vilar, tudo foi arrumado em silêncio e legalmente. Não houve cenas no tribunal, nem brigas aos gritos. Só assinaturas, documentos e o retorno constante da minha respiração. Afonso perdeu o conforto da rotina. Flávia perdeu a emoção do segredo. E minhas filhas? Elas perderam a certeza de que eu sempre estaria lá para absorver as escolhas delas. Uma noite, Elisa ligou. A voz dela tremia. Mãe, você realmente não vai voltar? Eu pausei antes de responder. Eu sou sempre sua mãe, eu disse. Mas finalmente estou escolhendo ser eu mesma. Ela chorou. Eu não. Me mudei para um apartamento pequeno com sol de manhã. Aprendi os nomes dos novos vizinhos. Plantei ervas na janela. Cozinhei para mim mesma e descobri que o silêncio, quando escolhido, pode ser gentil. Rui Magalhães visitava com frequência. A gente conversava. A gente ria. Nada apressado. Nada devido. Às vezes as pessoas confundem dignidade com vingança. Mas vingança é barulhenta. O que eu escolhi foi quieto, e ecoou. No meu 72º aniversário, não tive bolo com velas. Tive café na janela. Tive paz. Se você está ouvindo isso e se perguntando se já é tarde demais para mudar de vida, deixe-me te dizer algo que aprendi tarde, mas não tarde demais. O respeito não expira com a idade. O amor não exige humilhação. E nunca é egoísta se afastar do que te quebra. Afonso ainda mora na mesma casa. As paredes não mudaram. Mas algo essencial está faltando. Eu. E essa ausência fala mais alto do que qualquer discussão que eu pudesse ter feito. Se essa história te tocou, se você já se sentiu invisível, não ouvido ou silenciosamente substituído, deixe um comentário e me diga o que você teria feito no meu lugar. Curta essa história se ela te lembrou do seu próprio valor. E se você acredita que não importa a idade, nossas histórias ainda merecem ser contadas. Inscreva-se e fique comigo. Porque às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é escolher a nós mesmos. Mesmo quando ninguém aplaude.